Mãe, você sabe a diferença entre disciplinar e punir? Existe uma diferença grande aí. E eu já te conto. Mas vou te pedir um favor. Já clica e se inscreve no meu canal para não perder nenhuma dica sobre educação. Não fica de fora, trago muita coisa boa. Sou Ana Vim, especialista em educação e ajudo mães a fazer os filhos estudarem sozinhos, sem confusão, sem estresse, restabelecendo aquela harmonia que eu sei que você precisa aí na sua casa. Pois é, toda vez que a gente disciplina o nosso filho, a gente está colocando o nosso amor, o nosso afeto aí na hora de disciplinar. Porque disciplinar vem de discípulo. E discípulo quer dizer aprendiz. Então a gente nada mais é do que os instrutores, os professores dos nossos filhos. Então a gente está instruindo eles como agirem em determinadas situações. E isso é muito bacana, porque ao contrário, quando a gente pune nossos filhos, a gente está tentando o quê? Controlá-los, né? Só estamos vendo o nosso lado da moeda. Não estamos levando em consideração as vontades, os desejos, os anseios dos nossos filhos. Então, disciplinar é ensinar com amor, enquanto que punir é impor com dor. Sim, sabe por que é com dor? Porque a punição relaciona-se ao medo, à ameaça. O seu filho não te atende porque ele quer. Ele te atende porque se sente acuado, porque tem medo de perder o celular, porque tem medo de perder o videogame, porque está assustado com os nossos gritos. Então, isso não permite que ele reflita sobre as próprias atitudes. Aí, no primeiro momento, a curto prazo, isso pode funcionar. Porque a gente, principalmente com as crianças pequenas, a gente consegue ter esse controle. Aí, conforme eles vão crescendo, como eles não refletiram sobre as próprias atitudes, aí vira aquele adolescente que bate porta, que grita, que xinga, que tem ataque de histeria. Então, a punição a longo prazo, ela só traz transtorno para a nossa vida. Inclusive, no ato também de punir, a gente acaba o quê? Se estressando a beça, né não? Então, com a disciplina, a gente oferece ao nosso filho a chance dele desenvolver algumas habilidades cerebrais, e socioemocionais também. E são essas habilidades que vão fazer com que ele reflita sobre o próprio comportamento, que ele repense como ele poderia ter agido diferente. Isso leva a um bom desempenho escolar, mas não só na escola, mas também na vida, em casa, com os amigos. Entende? Essas habilidades cognitivas são as responsáveis por fazer ele controlar impulsos, aqueles momentos de raiva, de frustração, de levar em consideração o quanto que seus atos também interferem na vida do outro. A gente vai desenvolver o quê? Em outras palavras, a empatia. Sabe? Aquela observância em relação ao senso comum. Então, quando a gente disciplina, a gente está, na verdade, educando o nosso filho. E não simplesmente tentando apagar aquele incêndio. Sabe? Aquele momento de estresse, a gente quer resolver de qualquer maneira. E aí a gente acaba apelando para a punição. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço isso? Falar é fácil, né? Mas eu quero ver a prática. E aí o que eu oriento as mães e os pais dos meus alunos, né, os responsáveis, a seguirem o meu método que eu carinhosamente chamei de DAC, que é o diálogo acolhedor e colaborativo. Então o DAC ele não vai transformar só a vida do seu filho, não, vai transformar a vida da sua família. Quando você adota o DAC, você está abraçando uma disciplina sem drama. Porque esse diálogo acolhedor, em que você acolhe os sentimentos do seu filho, gera uma colaboração por parte dele. Porque ele se sente acolhido. E nisso que ele se sente acolhido, ele tem um anseio também de corresponder a esse afeto. E olha, não é fácil não. Mas foi fácil você desfraldar o seu filho? Foi fácil você ensinar ele a andar de bicicleta? Eu não posso te garantir que essa jornada vai ser sem dedicação da sua parte. Não. A gente, mãe, pai, responsável, a gente adotou esse modelo de vida de se dedicar. O que eu posso te garantir é que isso vai te trazer muito mais resultado, com muito menos estresse do que aquele sermão, do que aquele círculo vicioso que está instalado aí na sua casa e que não está trazendo resultado. Para você ter de volta aí aquela harmonia na sua casa e o principal, fortalecer essa relação aí, mãe, filho, pai, filho, que é tão prazerosa, né? E que é tão importante, que é a nossa meta de vida. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se preocupa com seu filho. E aí, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do DAC. Digamos que o seu filho
esteja lá no quarto jogando videogame, e aí você começa escutar ele falar um monte de palavrão. No primeiro momento, qual seria a sua reação? Chamar o seu filho e falar o quê? Filho, para de falar essa boca suja agora. Se você não parar de falar esse palavrão, eu te tiro este videogame e você fica uma semana sem ver este aparelho. Não é não? Não é assim? Com o DAC não. A gente vai usar o diálogo acolhedor e colaborativo. A gente vai usar esse momento para a gente ensinar o nosso filho, que é para justamente criar consciência. Então, o que você vai falar? Filho, olha só, eu acho que esse videogame está te deixando um pouquinho estressado. Isso não está funcionando muito bem. Porque você sabe que aqui em casa a gente não permite, não é legal essa linguagem aí, não é isso que a gente te ensina. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Porque eu não quero te tirar o videogame, porque eu sei que isso te relaxa. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou te dar duas opções. Ou você guarda um pouquinho o videogame, até você conseguir reequilibrar, voltar, né, a ter os seus ânimos em ordem, e aí quando você achar que está pronto para receber esse videogame de novo, a gente te coloca ele de volta no quarto, ou não. Se não é para tanto, se você acha que você consegue jogar sem usar essa linguagem, a gente deixa o celular aí, mas você tem que se comprometer. É preciso que eu consiga confiar em você e que você coopere e colabore nesse sentido. E aí, o que você escolhe? Você está dando opção para o seu filho. De modo que você tenha o que você acha importante, mas que você também respeite aquilo que você sabe que não vai resolver se tirar o videogame de vez. Isso faz com que ele tenha maior vontade de cooperar. E você está fazendo ele assumir as próprias responsabilidades, você está ensinando o controle emocional, você está ensinando ele a se comprometer, você está evitando um descontrole da parte dele, que vai levar a um descontrole seu, está ensinando ele a inserir, a participar das regras da família, isso sem impor. Então, tudo vai fluindo mais fácil. Então, você aproveitou essa oportunidade para ele pensar. Aí, da próxima vez que ele usar o videogame, pode ser que ele fale um palavrão ou outro, mas ele vai pensar, se eu falar palavrão de novo, opa, vou ficar sem o videogame. E aí, repetidamente, né, o seu filho vai tomando consciência de como a coisa flui dentro da casa dele. Diferente de você simplesmente pegar o videogame e levar para um outro canto. Você vai conseguir o que ele quer na base do estresse e não vai fazer ele entender sobre não falar, por exemplo, um palavrão. E isso acaba afetando a vida toda, para o bem ou para o mal. Se você usa o diálogo acolhedor, você está caminhando para um lado bom. Se você só usa o sermão, você está caminhando para quê? Para que o estresse se estabeleça de vez na sua casa. Porque quando você usa o diálogo, quando você exercita essas habilidades, você está fortalecendo essa região aqui do córtex frontal, que é onde ficam essas habilidades. Esse aparelho, o seu filho nasce com ele, mas é preciso que a gente desenvolva, que a gente oportunize chances dele melhorar esse aparelho aqui. E é por meio aí desse diálogo, desses ensinamentos, dessas instruções que a gente vai dando aí ao longo da vida e do nosso convívio aí com o nosso filho. Então, essa é a melhor forma, segundo todos os neurocientistas, da gente levar o nosso dia a dia aí com os nossos filhos, né? É a partir dessa construção aí, dessa relação em que a gente tem uma escuta ativa, que a gente usa um tom sem julgamento, que a gente está colaborando para essa construção cerebral do seu filho. Porque cada vez que você dá um ensinamento, o seu filho está fazendo conexões cerebrais que vão fazer com que ele entenda como se comportar no dia a dia. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai promovendo essa saúde mental do seu filho. Porque a melhor maneira do seu filho se portar bem, né, para ele mesmo não sofrer ao longo da vida dele, né, porque não é fácil a gente viver nesse mundão. É ele aprendendo a usar o cérebro por inteiro. É isso que a neurociência quer, que o seu filho use o cérebro por inteiro. E o que quer dizer cérebro por inteiro? É quando a gente consegue equilibrar o lado racional do nosso cérebro com o lado emocional. Porque se a gente só usa o lado racional, quando a gente só fica no sermão, usando a lógica, a gente não está sendo empático com o nosso filho. Por isso que a mensagem não entra. Quando a gente só é emoção, quando o seu filho está inundado naquele mar de emoção, ele também o quê? Também não está prestando atenção na razão.
né? Ele não está usando de lógica, de razão ali para lidar com a situação. Ele só está tá assim, num mar tão grande de emoções que ele só está despejando raiva, o sentimento, o chororô. Entende? Quando você consegue usar o cérebro por inteiro, ou seja, o lado racional e o lado emocional, você está o quê? Pesando bem todas as nuances envolvidas naquele contexto, naquela situação. E é assim que o mundo funciona, né? A gente tem que ir se equilibrando aí. Então, uma outra questão também é que você deve estar se perguntando, doida para entrar nesse celular aí e me falar, Ana, você acha que eu já não tentei isso? Eu sei que você deve ter tentado. Mas será que você tentou o DAC? O diálogo acolhedor e colaborativo? Ou será que você está usando muito do sermão? Eu não estou te pedindo para ser um pai e uma mãe perfeita, porque isso nem existe. E vai ter momentos que você vai falhar. A diferença quando você usa o DAC é que você erra, você tem aqueles momentos de falha, você tem aqueles momentos que você se desorganizou aí também, né, se desequilibrou, mas você repensa nas atitudes. Você se pergunta, por que eu agi assim? Será que eu estava cansada? Será que eu estava com o dia a dia atribulado? Por que eu não consegui usar o DAC hoje? Será que eu estou repetindo um padrão que eu recebi em casa? Será que eu estou repetindo como minha mãe me educou, como meu pai me educou? E aí você tenta, a partir dessa reflexão, encontrar meios para fazer isso diferente numa próxima situação. E os seus filhos vão ganhar com isso, mas você também, porque você vai estreitar essa relação. E imagina, o filho adulto só quer voltar para nossa casa se essa relação for construída de modo afetuoso, se ele sabe que ele retornando para casa é porque ele vai encontrar um ambiente em que ele é acolhido, amparado, amado. Um adulto não vai voltar a visitar a gente quando a gente for velhinho se a gente não construir uma relação boa agora, durante a infância, né? Então, é por isso que a gente tem que priorizar isso. O que não quer dizer que você tem que ser permissivo. O DAC não é a favor da permissão. Esse diálogo acolhedor, colaborativo, não é sinônimo de permissividade, porque o seu filho precisa de limites, ele se desenvolve a partir dos limites. Porque, afinal de contas, o mundo é feito de regras. Quando você impõe limites na sua casa, você está ensinando o seu filho também a responder bem na escola, porque ele não vai conversar, porque ele sabe que não pode conversar, então ele vai prestar atenção na aula. Ele vai controlar o impulso de não usar o celular, porque ele sabe que não pode. Então, essas regras que você está ensinando em casa também vão ser usadas em outros contextos. E só ele que sai ganhando. Ele precisa desse norte. A gente funciona como uma bússola para os nossos filhos. E é isso que é o bacana. Então, DAC não é permissividade, não é deixar, não é fazer as vontades do filho. E mãe, você é autoridade. Pai, você é autoridade dentro de casa. O que é inegociável, é inegociável. O que é prioridade, é prioridade. Então, o DAC também não é para aqueles momentos, por exemplo, seu filho deixou de comer, né? Seu filho deixou de... Você não quer comer, tá empacando todo dia com a comida. E aí você pode usar o DAC para quê? Para ser flexível, usar da razoabilidade para gerir essa situação. Aí você fala pro seu filho, filho, olha só, tudo bem, você tá sem apetite hoje? O que tá acontecendo? Vamos fazer o seguinte, come metade da comida. Porque pode ser que ele esteja sem apetite naquele dia, né? E aí, você tá vendo? Você deu uma solução justa para ambos os lados. Mas se o seu filho não, só quer comer 1 ou 2 colheres, o que você vai fazer? Você vai dizer não. Filho, olha, não dá. A gente vai ser firme quando tiver que ser firme. Quando for inegociável, quando é para o bem-estar dele, a gente precisa se manter firme, a gente não pode ser omisso. Mas quando a gente puder usar, ser razoável, flexível e também tentar apoiar as decisões deles, a gente tem que fazer. Porque isso aí vai fazer com que ele colabore mais com a gente. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Seu filho, às vezes, não gosta de fazer o dever logo que ele chega em casa. E aí você quer impor isso para ele. Com o DAC, você vai fazer o seguinte, filho, você prefere o quê? Comer e tomar banho primeiro, para depois fazer o dever? Ou você já quer fazer logo de cara? Tá vendo? Você insere ele naquilo que faz parte da vida dele, que é interessante para a vida dele, que é a responsabilidade dele. E aí ele vai ter que decidir. Se ele se comportar mal, foi uma escolha dele. Então aí a gente vai intervir, mas ele vai saber que, olha, o dever tem que ser feito. Você tem as opções aqui que eu tô te dando, mas o dever tem que ser feito. Então, entende essa diferença? A gente vai trocando as imposições, os castigos, os gritos por esse diálogo, por essa abertura. A gente tem que dar uma abertura pro nosso filho. Ele vai crescer, ele não vai ficar a vida toda fazendo o que a gente manda.
Entendeu? Esse autoritarismo não vai surgir efeito a vida toda. Funciona ali quando são pequenininhos. Então, a gente vai ter que ir ajustando a nossa fala e quebrando esses padrões aí que não estão funcionando muito bem, porque senão você não estava nem assistindo esse vídeo. Fala sério, não é mesmo? E o que a gente pode fazer também de diferente? Por exemplo, quando a criança estiver exaltada, a gente tem que entender o porquê dela ser exaltada. Mas o que eu quero que você entenda, mãe, pai responsável que está ouvindo esse vídeo, é que toda vez que seu filho se comporta mal, ou seja, ele está praticando uma ação que não está legal, essa ação leva a uma reação nossa. E essa reação, por sua vez, desencadeia uma reação do seu filho. Então, a ação leva a uma reação nossa, que leva a uma reação dele. E nós temos os neurônios espelhos. O que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é toda vez que a gente consegue ver uma situação, que a gente consegue prever, a gente vai imitar. Sabe aquela coisa do bocejar? Às vezes, só de eu falar bocejar, você já está bocejando, porque você já consegue prever como que isso é feito. Se toda vez que o seu filho se comporta mal, você parte para o sermão, para os gritos, o que acontece? O seu filho não vai responder a essa irritação. Ele vai usar o neurônio espelho, porque ele já conhece essa sua atitude e vai repetir o seu tom de voz. Ele vai gritar do mesmo jeito que você. Ele vai ficar respondão. Então, se você grita, ele usa o neurônio espelho, e copia essa atitude e grita também. Se você tira o celular, ele esperneia. Entende? E se toda vez, se semanalmente você confirma esse padrão, você repete, ele está criando conexões cerebrais de quê? Para como agir nessa situação. E quais são as conexões cerebrais que ele está criando? Bom, minha mãe gritou, eu grito também. É assim que eu tô aprendendo a lidar com essa situação. Então vira, um embate, um cabo de guerra. Então você está ensinando para o seu filho a ser reativo e não receptivo à sua fala. Se você age com calma, aí você está ensinando o seu filho o quê? A ponderar, a lidar com aquelas situações de calma. E aí ele está fazendo conexões cerebrais que não preciso ficar histérico. Eu posso tentar me acalmar. Entende? Então, são ensinamentos, literalmente. Você pode ensinar ele a ser nervoso ou ensinar ele a ser mais calmo. A ser ponderado ou a ser histérico. Então, é isso que eu quero que você leve em consideração. A diferença entre o DAC, que preza por uma disciplina sem drama, e a punição, que preza pela reatividade, pela ameaça, pelo medo, que só faz o quê? Depois a gente se sentir culpada. Quando você pune, você entra numa situação de quê? De tristeza, né? De gritos e muitas vezes de lágrimas, suas e do seu filho. E aí depois a gente senta e chora no travesseiro porque a gente se arrepende. A gente sabe que a gente agiu de modo errado. Mas torna a falar, não é para se culpar, não é para buscar perfeição. Porque quando a gente busca perfeição também, a gente acaba usando só o lado racional do cérebro. A gente está pensando, a Ana falou que tem que botar o DAC agora, o DAC agora, o DAC agora. Não é. Tem que ser uma coisa uma construção que vai se tornando natural no seu dia a dia. Vai ser uma aprendizagem para vocês também. De como falar com o outro, de como um exercício de como aprender a falar com o filho para ter aquele retorno que a gente quer. Também é importante, conforme seu filho ou sua filha for crescendo, porque, óbvio, você vai usar o DAC, uma linguagem para uma criança de 4, uma criança de 5, para uma criança de 10, para uma criança de 13 e por aí vai. Então, você vai ajustando, né? Mas você vai libertando o seu filho, sempre que possível, da sua tomada de decisão. Então, você sempre, quanto maior ele for, maior você tem que oportunizar a chance dele pensar nas soluções. Então, eu vou te trazer um exemplo aqui prático. Digamos que seu filho esteja empacado com o dever de casa. E aí ele odeia matemática e tem que fazer aquele dever. Aí você está vendo que o negócio já está desandando, né? Está indo para o lado que você não quer. Em vez de você chegar e falar pro seu filho, porque a hora tá dando, né? E ele tem que acordar cedo do dia seguinte, chegar e falar para ele, não quero saber, deixa de ser preguiçoso, você faz logo esse dever, pelo amor de Deus, porque você tem que acordar amanhã cedo, você vai acordar cansado, não vai render na aula, entendeu? Então você acaba logo, senão te tira essa porcaria do seu celular durante uma semana. É isso, ou faz o dever ou fica sem uma semana sem o celular. Né? A gente não fala às vezes essa linguagem? Com o DAC, você vai fazer o seguinte, você vai aproveitar essa chance de quê?
educar, de instruir. O DAC não é isso? Né? A gente instruir o nosso filho, aproveitar toda e qualquer oportunidade para instruí-lo. Você vai falar o seguinte, filho, eu acho que esse aí, que hoje você não está fluindo bem nesse dever, né? Com um tom neutro, um tom calmo, um tom de realmente alguém que queira ajudá-lo. E eu tô sentindo que você tá um pouco com dificuldade de levar esse dever hoje. O que eu posso fazer para te ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Aí você se cala. Porque você quer conhecer o seu filho, você quer estreitar essa relação. Então deixa ver o que ele vai falar. Não fica falando, atropelando ele. Aí ele pode ser que ele fale, mãe, tá difícil, não tô conseguindo, não entendi a explicação da professora. Mas pode ser que nem seja esse o motivo, né? Que a gente sabe bem como é que são esses jovens. Mas você vai acolher, você vai falar, filho, e quem sabe se a gente pensar juntos, se nós dois lermos a teoria juntos, duas cabeças pensando não vai ser melhor. Ou então, se ele for maior, você pode estimular. Tenta ler a teoria agora de novo, eu vou ficar ali na cozinha, vou fazer um lanche gostoso para você e vou voltar. Se você não tiver conseguido, eu vou tentar ler e vou tentar explicar para você. Ou então você sugere, tem explicação no YouTube, você vai encontrando soluções. E aí, digamos que o negócio empacou de vez que você tá vendo que a cabeça dele não tá legal. Aí você pode sugerir uma pausa, porque às vezes o cérebro hiperfocado tá precisando de um refresco. Às vezes só o fato de você acolhê-lo já é o suficiente para ele, sabe, ter um respiro e retomar o dever e conseguir fazer. Às vezes não, às vezes ele precisa de uma pausa. Aí você pode sugerir ele tomar um banho ou fazer um lanche. Ou melhor ainda, se o horário ainda permitir, pedir para ele dar uma volta com o cachorro se ele tiver. O exercício físico, ele é muito bom porque ele libera dopamina, que é uma substância que relaxa o corpo e permite que o cérebro retorne mais propenso à aprendizagem. Então, toda vez que acontecer isso, se o seu filho puder fazer um exercício, dar uma volta de bicicleta, por exemplo, vai ser ótimo. Mas não deu, então ele toma um banho, faz um lanche, enfim, dá aquela pausa que ele precisa. Então, tá vendo? Depois que ele retornar, aí que ele já se acalmou, que ele tentou fazer o dever, aí você vai fazer o quê? Redirecioná-lo para pensar sobre aquele comportamento. Entendeu? Então, no DAC, você primeiro acolhe, acalma, recepciona esses sentimentos que ele está sentindo, valida as emoções do seu filho, para então você se conectar e só depois que ele se acalmar, você tentar redirecionar o pensamento do seu filho para aquilo que você quer ensinar. Aí você, depois de estar mais calmo, você vai falar, filho, por que você acha, sempre por meio de perguntas, deixa ele pensar, o que você acha de fazer, por que você não foi bem nesse dever hoje? Será que você não conversou hoje na aula, mas sem crítica, sem julgamento? Deixa ele confiar em você para se expor. Porque eu sei, eu também conversava de vez em quando. Será que não foi isso? Ou será que você realmente não entendeu a explicação da professora? E o que você acha que você pode trazer de solução? Deixa ele falar. Se ele não falar, aí que você sugere. Porque pode ser que ele fale, não, eu vou tentar tirar dúvida amanhã com o amigo. Ou então, não falou nada, você sugere. Filho, será que não tem nenhum amigo que você possa chamar aqui para estudar com você, aquele amigo parceiro? Ou então você pedir para a professora te dar uma explicaçãozinha aqui dessa matéria no intervalo da aula, para você não ir com isso aí acumulando essas dúvidas, sabe? Tentando trazer soluções, mas de forma genuína mesmo para o seu filho. Ter essa conversa mesmo de parceria, sabe? Então, você está percebendo? O DAC, ele foge daquele momento assim, muito intempestivo, daquela fala muito incisiva. E eu vou te falar, pensa comigo agora, eu vou fazer uma analogia que eu odeio, porque eu acho assim que você pode pensar que seja desrespeitosa a comparação que eu vou fazer com o seu filho. Mas eu vou fazer porque eu quero que você entenda. Pensa se você tem um cachorro, aí você tá lá na pracinha e você quer ensinar, porque o teu adestrador falou para ensinar ele a sentar. E aí você quer ensinar ele a sentar na hora que ele está brigando com outro cachorro. Ou não está nem brigando, na hora que ele tá eufórico, correndo atrás de outros cachorros lá. Você não vai conseguir que ele preste atenção em você. Vai dar, porque não é o momento apropriado. Da mesma forma, o seu filho não vai dar para o seu filho, para você ganhar a atenção dele naquele momento que ele está inundado de emoções, que ele está com raiva, irritado, chateado, frustrado. Não vai dar. Naquele momento você está usando o seu lado racional do cérebro e o seu filho está usando o lado
emocional do cérebro. Vocês estão com lados diferentes do cérebro. Então, as conexões, ó, estão conflitantes. Você está usando uma conexão cerebral e pedindo para o seu filho usar a mesma quando ele não está bem no momento para isso. Então, ele vai ser o quê? Reativo à sua fala. Ou usar o neurônio espelho e imitar o seu gestual, enfim, a forma como você está conduzindo a situação. Então, não funciona. Ele não vai nem estar te ouvindo. Ele vai estar ouvindo a sua raiva e não aquilo que você está tentando ensinar. Então, é preciso encontrar o momento certo. E esse momento certo só vai acontecer quando ele se acalmar. Não é assim com a gente também? Né? A gente também não funciona melhor quando a gente se acalma? Então, é isso que eu quero trazer para você hoje. Então, é possível, por meio de um diálogo acolhedor, colaborativo, que eu chamo carinhosamente de DAC, né? Eu apelidei esse meu método de DAC, que em outros conteúdos eu vou trazer, obviamente, as dicas, como você ir lidando, né? Implementando isso. Hoje eu só quero te trazer esse alerta. É possível a gente conseguir respostas melhores dos nossos filhos por meio desse diálogo, porque esse diálogo acolhedor e colaborativo nada mais é do que uma comunicação transparente, uma comunicação clara, uma comunicação profunda entre você e o seu filho. Então, fica a dica. Tenta já implementar aí alguma coisa do que eu te falei hoje. Tenta dar essa abertura, tenta, entendeu? Pisar no freio quando você sentir que tá indo mal. Eu trago aqui nos meus conteúdos dicas de relaxamento. Eu tô começando aqui com o YouTube porque eu sou nova na internet, ó, mais antiga dessa na área de educação. Já se inscreve também no meu Instagram, Ana Vinha Fernandes, é o meu Instagram e eu vou deixar aqui na descrição, para você também não perder nada dessas dicas se você gostou. E ó, eu sei que vai te ajudar. Eu já ajudei muitas mães, inúmeras famílias, e eu tenho certeza que não vai ser diferente. E também já ajudei, ó, a minha. Eu tive um dos meus filhos me deu trabalho e foi usando esse diálogo acolhedor, receptivo, que eu consegui colaboração dos meus filhos. Hoje um tem 22, outro tem 20. São meninos, ó, joinha, nota 10. Mas já foram criança um dia, então já passei por tudo isso que está passando aí na sua casa. Beijo grande, fica com Deus.